Olá pessoal, tudo bem? Começando agora mais uma edição de Papo de Valor. Aliás, bom dizer, né? Estamos começando com esse projeto Papo de Valor, que é o videocast da minha coluna, e a gente vai debater aqui os negócios e a economia do Espírito Santo. Claro, sempre apontando soluções, apontando perspectivas, problemas, é claro, sempre acontece, né? Mas a ideia é sempre mostrar o que está acontecendo aqui na economia do nosso estado. E para isso hoje estamos discutindo o mercado imobiliário. Estou aqui com duas feras, o objetivo é sempre ter bons interlocutores aqui no nosso videocast. Eduardo Fontes, presidente da ADEME, muito obrigado pela sua presença. E Douglas Vaz, presidente do Sinduscon, o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Dois importantes empresários, dois importantes representantes de entidades, e a gente vai debater aqui um pouco de mercado imobiliário, um pouco do que está acontecendo na Grande Vitória, né? O que está acontecendo em Vila Velha, Viana, Serra, Cariacica. Então, assim, temos uma boa oportunidade para mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Então, vou começar o bate-papo com Douglas. Douglas, obrigado que você está aqui com a gente, perguntando um pouco sobre Vila Velha. É um município, depois de Vitória, né, com uma consolidação dada do mercado, principalmente ali região de Praia da Costa, Itapuã, Centro, né, Itaparica, e agora o que a gente vê é um crescimento muito robusto da região do Jockey, né, do Jockey de Itaparica. A gente tem ali as construtoras tradicionais, terrenos grandes, de frente para a praia, né, uma das últimas fronteiras de orla aqui na Grande Vitória. Como é que você está vendo aquilo ali? Qual que é a potência daquela região de Vila Velha, dessa nova região de Vila Velha? Vila Velha, hoje, dentro do mercado, nós temos percebido e temos olhado, né, tanto o mercado, e as pessoas têm percebido isso também, que o maior número de construções hoje está dentro do município de Vila Velha. E os produtos que se colocam em Vila Velha, todos eles têm boa aceitação. Vila Velha, como você acabou de dizer aí mesmo, é um lugar onde tem o litoral, onde você tem uma grande faixa de litoral ainda que pode ser explorada. E além ali da região do Jockey, entre Itaparica até o Jockey, ali antes da reserva de Jacaranema, você tem uma área extensa ainda para poder você estar empreendendo. E além disso, acho que as pessoas, até o próprio município, acho que já pode começar a pensar em liberação também de áreas depois da Barra do Jucu. Da Barra do Jucu também tem uma área ali de extensão na margem ali, que são áreas que pode ser explorada, né? Então, o litoral, as pessoas sempre procuram beira de praia, né? Vitória você praticamente não tem. Serra tem suas dificuldades, né? Por exemplo, Manguinho você não empreende, inclusive a comunidade não permite, é um direito, né? Também eu até concordo, porque existe uma população ali que quer daquela forma. Mas Vila Velha tem um potencial tremendo ainda de explorar mais a parte de praia ainda. Douglas, você tocou na Serra, a gente vai voltar a esse ponto, que é um município fundamental aqui no mercado capixaba, mas ainda ali em Vila Velha, você falou do Jockey e você, bem ali ao lado do Jockey, é um novo bairro que o Opportunity, né, está desenvolvendo, um empreendimento bilionário, que não é para... Já começou o movimento de terra ali, os investimentos já foram iniciados, mas é algo de médio e longo prazo. Como é que você enxerga? A promessa, né, é de que seja algo diferenciado. Como é que você enxerga a implantação desse projeto, um projeto bilionário que se propõe diferenciado, né, ali naquela região? Como é que isso pode mudar o eixo do desenvolvimento, inclusive da Grande Vitória? Ali tem tudo para poder ser sucesso, né? A nova cidade, são várias torres residenciais, tem alguma coisa até também comercial. É um local, você pensa assim, em mobilidade. Na mobilidade você tem a Dar de Santos, você tem a rodovia, própria rodovia do Sol, e já tem um projeto da segunda ponte, que eles já estão dando o nome da segunda ponte do Jucu, que vai passar ali por trás desse empreendimento, que vai ligar a leste-oeste, da leste-oeste liga até na Dar de Santos e chega até na rodovia do Sol, onde tem um eixo também que você vai interligar com a 388. Então ali ela tem toda a possibilidade de ir para frente. Além disso, ela vai estar do lado de um parque. É uma coisa também que o mercado
E a própria a comunidade, a administração pública tem que pensar nisso também, porque você tem um parque. Imagina você morando do lado de um parque, o Parque Jacaranema. Então são áreas também que você pode ser explorada, pode ser até terceirizado esse parque. Você faz um fechamento que todo mundo pode fazer uso. Então imagina você morar num residencial, um bairro planejado, e ao lado de um parque de uma área verde, e ao mesmo tempo você está ali de frente para a praia, encostado da praia, né, pertinho da praia. Tem um shopping. Vila Velha hoje é servido de 3 shops, né, bem estruturados. Então você tem tudo ali para poder dar certo. É importante, às vezes as pessoas não estão ligadas, né? Mas esse bairro que o Opportunity, o Costa Nova, que o Opportunity está se propondo, né? Já disse que vai fazer, fica numa área de 800 mil metros quadrados, não é uma área pequena, é de fato um bairro, atrai ali milhares de pessoas quando estiver consolidado. Fala, Eduardo. Importante também, né, Douglas, a gente destacar que é preciso ter um investimento público ali em infraestrutura. Quando você tem projetos dessa magnitude, o empreendedor está buscando isso ao longo prazo. E esse investimento em infraestrutura que a gente vê claramente na Serra, onde você vai, tem pistas abertas, novas rotatórias, enfim, isso no município da Serra é muito evidente. Em Vila Velha, pelo fato de ser mais adensado, é um pouco mais desafiador, mas muito necessário. Você já vê que a própria Rodovia do Sol, entre o início ali de Itaparica até o Jockey, já apresenta um congestionamento assim, muito elevado. Então, é preciso fazer essas intervenções para que depois o próprio mercado imobiliário avance. Senão, você compromete muito a mobilidade. E aí fica naquela. A pessoa às vezes trabalha distante de onde mora e você tem e vai engargalando o problema do trânsito. Realmente o que o Eduardo está colocando é primordial. Às vezes em outros locais, né, Eduardo, acontece diferente. Por exemplo, Serra. Exatamente. Primeiro faz o eixo viário. Isso aí. Aí abre um novo eixo no local que está parada, né, terras paradas, sem ocupação, abre o eixo viário, o empreendedor vai atrás. Exatamente. Ali em Vila Velha está acontecendo diferente. O empreendedor está aí na frente e está acreditando na ampliação do eixo viário. Inclusive, na época de Aristóteles como presidente do Sinduscom, já deve ter acho que uns 14 ou 15 anos, o Sinduscom fez um projeto do binário de Itaparica. Exatamente, isso. Essa obra é fundamental para poder destravar. E o prefeito agora está colocando isso em prática, né? Assim ele colocou que vai dar, já está com um projeto colocando para poder fazer o binário ali da... Acho que da prefeitura vai ou vem e a parte da Rodossol até porque sem locomoção a gente joga a qualidade de vida lá embaixo. Sim. Agora, o Eduardo tocou num ponto que aí eu vou mudar um pouco, vou avançar aqui na nossa conversa, que eu acho que faz todo sentido com isso que você está colocando. A leste-oeste, né? Ela sai... porque a gente perde um pouco a noção às vezes, mas ali no Jockey, se você... Atrás de você está o mar, né? Olhando para a serra, para dentro, né? Para a serra que eu falo, não o município da serra, para a serra, para as montanhas, a gente já enxerga ali a leste-oeste na nossa frente. E aí eu vejo, só a gente, não eu vejo, né? Mas o mercado já está vendo, só ver os empreendimentos que estão sendo lançados ali, um avançar rumo a Cariacica e chegando a Viana, né? Com empreendimentos, loteamento, armazéns logísticos. Como é que está esse avanço? E aí, a gente está falando de Vila Velha, que é um mercado consolidado, e chegando a 2 outros mercados que podem crescer bastante, né? Estou falando do ponto de vista, inclusive, residencial, que é Cariacica e Viana. Como é que você está vendo esse avançar rumo a Cariacica e Viana? Eu gosto muito de dizer dessa parte do investimento público em infraestrutura. Você atrai os empreendedores porque vão enxergar ali essas oportunidades de poder fazer bons negócios. E bons negócios que eu digo é até para o próprio cliente final, que consegue enxergar essa qualidade de vida, de que, poxa, está chegando aqui uma infraestrutura nova, está chegando uma praça, está chegando uma rua calçada, está chegando água, esgoto, enfim.
Então isso tudo é... Para ser um bom negócio tem que ser para os dois. Né? Eu acho. Sempre, né? A própria Leste-Oeste, que o Eduardo tem colocado aí, com a Leste-Oeste, a criação Leste-Oeste, hoje a Leste-Oeste é praticamente a entrada principal de Vila Velha, vindo assim, vamos dizer, não é pelo sul ali, pelo área central, porque você tem a entrada pela Terceira Ponte, Sim. tem outra entrada pela Rodovia do Sol, e tinha uma entrada pela Carlos Lindenberg. Aquela Carlos Lindenberg, hoje ela está sendo usada tudo pela Leste-Oeste, né? Porque você entrava ali pelo São Torquato, tinha aquele gargalo todo ali, tinha um complicador. E hoje você tem uma ligação ali direta, inclusive tem a 477, que vai ligar agora da... 447. Da Braspérola, vai ligar na Leste-Oeste, vai ficar um corredor ali da 101. Porque chegando ali, né, perto, já em Cariacica ali, Isso. atrás do Shopping Mochuara, a Leste-Oeste entra no bairro e acaba que fica engargalada. Para a questão logística é muito ruim. Aquilo ali, aí de fato vai chegar, não chega em Viana porque fica no limite ali, no Formate, né? Isso. Porque o viaduto ainda é em Cariacica. Mas já é Viana, então assim... Porque as pessoas que descem pelo contorno, que vêm pelo contorno, estrada do contorno, facilita até a logística que você, por exemplo, hoje nós somos 93% das importações de carros são feitas pelo terminal de Vila Velha. Então, chegando pelo terminal de Vila Velha, sai, pega a Leste-Oeste, sai ali, pode pegar a 477, sai lá na Braspérola, pode ir lá para aquela região do contorno, onde tem os maiores depósitos de carro ali. Isso aí. Então, tem ainda uma possibilidade, as pessoas vejam de ir para lá, inclusive até o e-comércio nosso está muito forte. Essa região ela pode ser toda explorada. Né? Tem muito espaço aí para poder ser explorado. E a gente já está tocando no galpão logístico, já, né? Que é uma outra fronteira importante do mercado nosso. Sim. Ali, no início da Leste-Oeste, tem os empreendimentos. A Morá está com empreendimento ali dentro, a CBL tem empreendimento, a própria empresa Vazão, onde faço a gestão lá. Nós estamos com 3 condomínios para ser implantado, tem mais uma área empresarial, outra para verticalização, tudo na margem da Leste-Oeste, em frente, ali na região de Vila Velha. Você repara que nessa região que nós estamos dizendo, é um dos poucos municípios ali, dessa parte de Vila Velha, chegando em Cariacica, onde você tem, muito importante que o Douglas falou, produtos econômicos, loteamentos, condomínio fechado de residências e prédios verticalização. Então você consegue atender todo o público numa região muito próxima. Isso é um fator até inédito, porque, por exemplo, em Vitória você não consegue isso. Na Serra também é possível, mas nessa região ali, litorânea, ali Inclusive essa área que nós estamos lá, com esse master plan, é uma área de 4 milhões de metros quadrados, onde nós estamos estudando fazer uma cidade inteligente. Cabeamento subterrâneo, área para verticalização, onde é uma nova cidade que você fica isso, às margens da Leste-Oeste? Às margens da Cariacica? Não, Vila Velha. Vila Velha, ainda Vila Velha. Então é um bairro que vai ligar, de fato, Vila Velha com Cariacica. Então quando você olhar de cima, você vai ver uma grande Vitória, Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, e você só consegue identificar os limites quem realmente conhece. Quem não conhece, acha que é uma cidade... georreferenciamento. Isso. E aí, você hoje já tem vamos dizer, Vitória tal, 4 cidades, você tem praticamente 1.800.000 habitantes. É uma população bem, né? Um mercado, nós temos um mercado muito aquecido para isso e estamos aí, assim, no município de Vila Velha, uma área que falta ser explorada, aquele setor, aí entre o Jockey até chegar a Cariacica. E é interessante que isso vai ao encontro do que vocês estavam defendendo aqui, né? De chegar primeiro a infraestrutura, que foi no caso a Leste-Oeste, para depois ter o desenvolvimento. Fundamental. É o que o Eduardo colocou. Chegou a Leste-Oeste, o desenvolvimento vai atrás. Agora, Douglas, antes de eu mudar aqui, que a gente tem que tocar nosso barco aqui, antes de eu mudar de assunto, só me destacar uma informação, até eu dei na minha coluna há uns dias, mais de 50%, em alguns empreendimentos, mais de 50% dos compradores, dos investidores, são de pessoas de fora do Espírito Santo. O que essas pessoas estão enxergando aqui? Porque o sujeito não coloca o dinheiro dele em qualquer lugar, concorda? Credibilidade
contas fiscais do governo, né? O governo atual já vem fazendo um dever de casa que já vem há tempo de governos anteriores, né? Vem dando a mesma credibilidade dentro dessas contas fiscais. São os investimentos com PET que nós temos, o investimento fiscal, incentivo fiscal, melhor dizendo. As pessoas começaram a descobrir, começaram a ver que o Espírito Santo ele tem um eixo de desenvolvimento, tem grandes oportunidades de negócio, não só aqui dentro da Grande Vitória. Às vezes, eu até digo, nós que somos aqui de dentro, às vezes não conseguimos enxergar o potencial do que o nosso estado tem. As pessoas ainda não tiveram assim, a percepção de entender, vou dizer um exemplo aqui, o Porto de Imetame, um porto de águas profundas. Aí nós temos aqui dentro a ArcelorMittal, Vale do Rio Doce, aí você vai em Aracruz, a Suzano está para poder fazer a ampliação da planta dela, um investimento de bilhões lá dentro. Uhum. Aí você tem a área de petróleo e gás também, que é muito forte, e está tendo muito mais investimento da Petrobras dentro dessas áreas. Nós temos a área portuária, nós somos um dos maiores, né, importadores de automóveis. Uhum. Hoje, a questão do e-comércio é muito forte, as questões dos galpões, as pessoas estão vendo que nós estamos muito próximos dos grandes centros. Uhum. As áreas nossas têm preço ainda competitivo, em vista de São Paulo, em vista do Rio de Janeiro, o nosso preço de metro quadrado para colocar o e-comércio ainda está um preço bem bacana. Uhum. Então as pessoas têm interesse nisso. E além disso, é uma cidade muito bonita. Vitória, se você vê qualidade de vida, então nós estamos muito bem estruturados. Politicamente, porque a política é muito importante nisso, né? Sem dúvida, porque o sujeito está lá fora, ele olha, onde é que eu vou colocar meu dinheiro? Porque segurança, o dinheiro não aceita desaforo. Né? Vamos pegar o contorno de Vitória e vamos para a Serra agora. A gente falou aqui já de Jockey, falamos aqui de Itaparica, expansão, pegamos a leste-oeste, falamos um pouquinho de Cariacica e de Viana. Vou voltar depois ao tema por conta de... Mas também não pode, sim. Guarapari... pois não. Também é um eixo que agora as pessoas estão começando a redescobrir novamente Guarapari. Eu até falo, Guarapari estava uma cidade adormecida, ela está começando a ser despertada. Pessoas lá fazendo investimento, por exemplo, Buenos Aires. Impressionante o que está acontecendo lá. Eu ia a Buenos Aires há um tempo atrás, eu olhava, era uma cidade, um lugar pequenininho, eles estão ampliando aquelas avenidas, né, duplicando aquelas pistas, vários restaurantes, finais de semana, condomínios estão sendo para poder ser implantado lá, hotéis. Vários investidores aqui de Vitória. Vários investidores, a área mesmo do Siribeira, que foi feita a aquisição, né, pelo Grupo Maeli. O Pôr do Sol, aquele hotel, também vai reativar ele. Uhum. São empreendimentos que estavam praticamente paralisados, que estão começando a fazer. Então as pessoas estão começando a enxergar Guarapari. Os próprios empreendimentos, como saiu na região de Bacutia, né, aquele empreendimento novo que tem ali na Peracanga, que eu não estou lembrando o nome daqui. Entre Jeribá e... Entre Guaibura. Jeribá e Búzios. Entre Guaibura e Peracanga. Porque você vai lá para fora, as pessoas perguntam, as pessoas conhecem a praia do Espírito Santo, Guarapari, né? Todos conhecem, então precisava dar uma recordada. Então Guarapari também eu vejo um grande potencial de crescimento imobiliário que estão... E impressionante a quantidade de empreendimento e as informações que nos chegam sobre Buenos Aires. Sim. Muito investimento em infraestrutura, investimento em empreendimentos turísticos, residenciais, comerciais. De fato... Você tá em Guarapari, aí você para 20 minutos. Você está na montanha com a diferença de 7 graus. E de frente para a praia. De frente para a praia. Você tem vista, né? Eu acho que são poucos locais que se consegue uma situação como essa. Bem destacado, Douglas. Serra. E aí vamos dar uma destrinchada aqui, porque depois de Vitória e Vila Velha, Serra é um município que ganhou muito mercado nos últimos, destacadamente, 15, 20 anos. Eduardo, primeiro ponto, agora, com a inauguração, ainda bem, do contorno do Mestre Álvaro, a Avenida Mestre Álvaro, né, sob o comando do município da Serra, virou realidade, né, no final do ano passado, agora virou uma avenida. Qual que é o potencial de
daquilo deixando de ser uma BR, né? Entre Carapina e Chapada Grande, aquele eixo central da serra ali. Qual que é o potencial daquilo ali nos próximos anos, você enxerga? Porque a prefeitura tem, falando em infraestrutura, tem um projeto bastante ambicioso ali para a Avenida Mestre Álvaro, né? O que as pessoas mais desejam na Serra, os moradores de lá, é exatamente comércio e serviço. Eu acho que é uma avenida muito importante para esse lado poder desenvolver. Você tira toda essa parte de transporte de carga, tudo pela rodovia do contorno ali que você mencionou, e eu acho que é um potencial enorme para aquilo ali. É só questão de tempo e da própria adequações ali de infraestrutura para poder o empreendedor ter novos projetos para aquela área. E eu acho que é importante também para a conexão do município, né? A Serra foi um município que, historicamente, ele cresceu. O município... Não é adensado, ele é muito espalhado. Exato. O que dificulta, inclusive, a administração municipal. Exatamente. Né? Então, acho que é uma avenida, agora a gente pode chamar assim, que vai conectar de fato o município, né, Douglas? Sim, eu vejo nesse ponto aí também. Você ter um lugar que fica mais adensado, mais centralizado, principalmente que está ali onde teve um eixo maior de desenvolvimento, a Avenida Civite, né? Sim. Aí você pega ali Laranjeira, e Laranjeira também ficou meio exprimido. É uma parte muito pequena pelo tamanho do município, pelo tamanho da população. É grande o município. Então a concentração maior de comércio está ali na região de Laranjeira, mas fica muito exprimido. Então ali na BR, que era a BR, né, que municipalizou, acho que tem uma grande oportunidade de crescimento, mas é o que o Eduardo está colocando, a questão de infraestrutura, mas eu vejo uma parte, a prefeitura criar algum incentivo para que venha o comércio, venha a hotelaria, venha ali para aquela avenida. Então, naquele eixo ali, ela dá um incentivo, dá mais celeridade nos processos, para que as pessoas se instalam ali naquela avenida. Nesse caso, o poder público da Serra tem feito um dever de casa, né, Douglas? Eu acho que muito positivo. As aprovações de projetos e toda essa parte de infraestrutura. Tudo isso que nós estamos falando aqui tem que vir a contrapartida do município, do querer e também da mais celeridade nos processos. A Serra, o que ele lembrou bem, tinha inclusive um PDM lá que era de 300 e poucos artigos, veio para um PDM de 71 artigos. Enxugou bastante. É mais fácil de entendimento. É mais fácil de entendimento e dá mais celeridade. Aí quando facilita o entendimento, diminui você aumenta a subjetividade. Você aumenta a velocidade do investimento. É o que nós estávamos comentando. O crescimento do Espírito Santo, nós estamos na faixa de crescimento, né, de economia acima da média nacional. Mas esse crescimento ele poderia ser maior, né, se os municípios, na hora das aprovações dos licenciamentos, dessem mais velocidade. Porque eles não estão acompanhando esse crescimento que nós estamos tendo. Né? Então, poderia ser bem maior instalação de indústria, de empresas, loteamento, né, projetos de coisa que na prédio. Sua coluna a gente vê com frequência. Aí então, você... Mas acho que não é o tema disso aqui hoje. Mas né? É importante falar da burocracia, porque não adianta também você ter projeto se o projeto não é aprovado. E não é para aprovar, é para dizer, tem problema e o problema é esse, mas com celeridade. Isso. Mas eu vejo, hoje eu percebo, com os técnicos, que há uma insegurança jurídica, há uma insegurança nos técnicos na hora de analisar e de fazer a aprovação dos projetos. É ruim. Porque existem muitas legislações e as pessoas têm dúvida, aí interpretam, assim, eu aplico, eu tenho uma interpretação dessa legislação aqui, mas também pode ter outra. Então, vem o Ministério Público também não sabe o que vai interpretar. Então, não é questão de má vontade dos técnicos. Eu percebo que não tem má vontade dos técnicos. É uma questão de uma insegurança, qual é o tipo de interpretação. Então, por isso que eu acho que tem que enxugar, fazer até fala assim, um revogaço em algumas, né, em legislações e criar legislações que sejam mais fáceis de interpretar, assertivas e atualizadas. Porque toda vez que você tem subjetividade, que é o que vocês estão alegando, você amplia a possibilidade de litígio, né, que é o pior dos mundos, que você vai para a justiça e aí você não sabe... É o que ninguém quer. O empreendedor, ele quer regras claras, né, e bem claro, assim, é assim e tal, vamos fazer, que não quer ter problema depois, né. Douglas, eu vou continuar com você e falando sobre a Serra, porque a gente conversou
há um tempo, até lá no Sinduscon, no Censo Imobiliário, e a gente tocou en passant sobre verticalização da orla da serra, né? Você tocou rapidamente isso na região de Manguinhos, e porque se você pega a orla de Vitória, a orla de Vila Velha, elas já são orlas verticalizadas, né? Sim. Como é que você enxerga isso na serra, tendo em vista que Vila Velha e Vitória já estão consolidadas? Na Grande Vitória falta a serra. Como é que você enxerga esse futuro? Qual é o aprendizado? O que fizemos de certo em Vitória e Vila Velha? O que a gente fez de errado em Vitória e Vila Velha? E que a gente pode levar para a serra? Que certamente esse debate vai chegar nos próximos anos aí. Hábito, vamos assim, quem é que não quer morar de frente para o mar? No litoral, né? É o desejo de todo mundo, é morar próximo ao mar. Serra, eu vejo que ela perdeu um tempo, ela perdeu uma oportunidade. Na época que a cidade da Serra, ali em Jacaraípe, existe uma área por trás de Jacaraípe. Hoje você tem um litoral, eu não vou falar nem de Manguinhos, né? Verticalização em Manguinhos. Falar em Jacaraípe, que tinha um potencial tremendo, e tem como se consertar. Só que lá eles restringiram o número de pavimento naquela orla por um período. Uhum. Nesse momento que restringiram, ficaram as casas baixas. E por trás de Jacaraípe, depois daquela avenida, da principal por trás, houve a Abdo Saad. Então houve uma invasão, uma ocupação desordenada naquela região. Uhum. E essa ocupação desordenada trouxe um pouco de criminalidade naquele local, naquela região. Então as pessoas, quando pensarem em liberar, aí já tem a dificuldade das pessoas em empreender naquele litoral. Uhum. Então hoje precisa, acho que, ter um esforço da administração pública para poder resolver um problema social que tem em algumas regiões. Nova Almeida também começou a sofrer com isso, né? Nova Almeida, então toda aquela região. Então ela perdeu um momento, a administração pública na época da discussão, ou a própria comunidade também, perderam a oportunidade de verticalizar e qualificar mais aquela região. Agora, então hoje, naquela região, eu vejo mais fazer um trabalho social para depois entrar com as ocupações. Agora é importante a gente destacar aqui que pode estar surgindo, é certo que está surgindo uma nova janela de oportunidade. Você citou o porto do Emetame, que é um porto de águas profundas, carga geral, que vai mudar a realidade ali daquela região, vai mudar um eixo logístico do estado, inclusive, então, e do país, né? Sim. Muitas cargas que hoje estão no Rio, em São Paulo, provavelmente virão aqui para o Espírito Santo. Então, a serra está muito perto ali de Aracruz, concorda Sim. comigo? Você tem uma boa estrada, você sai de Jacaraípe e chega na Emetame em 40 minutos. E uma estrada está sendo feita, então é muito provável que esse debate... O contorno ali de Jacaraípe passa por trás de Jacaraípe. É muito importante. Exato. Aí tem que fazer a ponte pelo Rio, acho que três Reis Magos. Os Reis Magos. Reis Magos, aí passa pelo Piraquiaçu. Exato. E sai lá na... Essas obras já estão em andamento, que é o Então, contorno norte de Aracruz, contorno sul de Aracruz. Então, assim, vai haver uma janela de discussão. sim, Porque o desenvolvimento que está posto para Aracruz é bastante relevante, né? sim. Então, Bastante. Tem aquele litoral ali, depois de Santa Cruz, aquela região, muita área para poder ser explorado ainda, né? Gente, nosso tempo está quase acabando, mas eu preciso falar com vocês sobre o tema galpões logísticos, porque falar de Serra, Cariacica, Viana e Vila Velha, sem falar de galpão logístico, alguém vai falar, de onde esses caras estão? Como é que vocês estão enxergando esse mercado? É impressionante o que vem acontecendo, são bilhões em investimento, não estou falando de 2024, estou falando de 2020, 2021, 2022, principalmente de 2021 para cá, né, com a convalidação. Até onde que isso vai? E com Aracruz chegando, Porto de Emetame chegando, qual é a nossa perspectiva para esse mercado? Douglas e depois Eduardo. Eu vejo crescimento ainda, tem muito espaço de crescimento. É o que eu comentei aqui antes, você tem aquele incentivo fiscal Compete, que é um incentivo que atrai bastante comércio aqui para dentro do estado. Esse Compete, se não me falha a memória, até 2032, 2031, é uma coisa mais ou 32. menos assim, até 32, né?
Então, esse incentivo até 2032, então tem muito espaço. E depois que se instalam, não só pelo Compete, também pela nossa posição de logística dentro do Estado, né? A nossa posição geográfica, a gente está praticamente no centro do Brasil, né? Uhum. Então isso se torna isso muito fácil. Então ela tem muito espaço ainda de crescimento. Então a perspectiva, o viés é de alta. De alta. Eduardo. Eu também vejo como positivo, né? Principalmente quando você coloca ali Viana, que está no eixo ali de 2 BRs, município da Serra também, muito fácil a saída para o norte do país, enfim, então, para o sul também, pela rodovia do Contorno. Então, essa parte toda favorece muito para a implantação desse tipo de condomínio logístico. E o que o Douglas falou, o Espírito Santo é um estado privilegiado porque você, tendo como vizinho os principais estados do país, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, você tem um potencial enorme a um preço ainda muito inferior ao, por exemplo, como São Paulo e Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro também tem um fato extraordinário, né, que também contribuiu para que esses condomínios logísticos viessem a ser instalados aqui, que é a criminalidade. Então, no estado do Rio de Janeiro, empreendedores sempre diziam assim, estava cada vez mais difícil operar por lá, e você teve aí essas instalações desses condomínios, principalmente no município de Cariacica e Viana ali. Tem um eixo também que tem um potencial ainda para crescer, que é aquele eixo da 388, que você chega, você tem uma ligação direta da 388 ali com a área do Porto. Ah, sim. Lá em Vila Velha. Em Vila Velha. Exato. Você vai desaguar direto lá no Porto. De novo, a infraestrutura chegando para depois. Chegando, Não, é importante. E o que você falou, Douglas trouxe a informação, Eduardo, o Espírito Santo está a 1.200 quilômetros de 62% do mercado consumidor brasileiro. Imagina. Isso. E o mercado consumidor e o mercado produtor. E você tendo porto para exportar, porque também, né, o sujeito que produz, ele não é só para o mercado interno, né? Quem produz aqui, óbvio. Mas também para o mercado externo. Então, você tendo isso é muito importante. E para a pessoa se instalar aqui é importante também a chegada de insumos, né? Perfeitamente. Então, assim, é um estado que, claro, não estamos no mar de rosas, mas é um estado que tem um grande potencial, sem a menor sombra de dúvida. Eduardo Fontes, presidente da ADEME, muitíssimo obrigado. Douglas Vaz, presidente do Sinduscom, muito obrigado pela participação aqui no Papo de Valor. E pessoal que está em casa não necessariamente, né? Em casa, no trabalho. No carro. No carro, cuidado se não estiver dirigindo. No ônibus, no avião. Olha, muito obrigado e até a próxima.